A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Nesse vídeo farei a minha análise, darei a minha opinião e deixarei meu comentário a respeito desta circular emitida pelos anciãos do Brás, agora no começo do mês de dezembro, a respeito dos difamadores e opositores da congregação cristã no Brasil. Logo após a vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Por favor, antes de você assistir todo o vídeo, já deixa o teu like aqui no canal. Porque o YouTube só divulga vídeos que tem vários likes. E quanto mais like o vídeo tiver, mais pessoas terão conhecimento do conteúdo produzido por mim aqui em meu canal. Você estará me ajudando e ajudando o canal a crescer. Para quem não ouviu essa circular ser lida ainda nas congregações ou onde você congrega, essa circular foi emitida para todas as igrejas da congregação cristã no Brasil. Se você ainda não ouviu essa circular ser lida na congregação que você congrega, eu vou ler essa circular aqui na íntegra para você entender do que se trata. Como vemos aí, a circular vem o timbre da Congregação Cristã no Brasil, Administração São Paulo, dezembro de 2018, Ministério, Regionais, Administrativas, Administrações, Aviso Novo, Esclarecimentos à Irmandade. O Conselho de Anciães mais antigos reunidos sente-se no dever de alertar a toda a Irmandade de que pessoas que se dizem nossos irmãos da fé, com sentimentos que não são cristãos, através de diversas formas de comunicação, sem nenhum fundamento, passaram a divulgar inverdades contra servos de Deus, inclusive os mais antigos, imputando-lhes a prática de pecados, envolvimentos eleitorais e vínculos com sociedades secretas e outros atos contrários à sã doutrina. São sentimentos que partem de pessoas ressentidas, revoltosas e rebeldes que não entendem a grandeza da santa obra de Deus e estão entre nós para denigri-la. Os anciães unanimemente repudiam tudo isso e recomendam à Irmandade a não dar qualquer crédito a esses comentários que têm por objetivo desacreditar a obra de Deus e o ministério, atingindo os que não estão ainda firmes na fé, despercebidos das astutas ciladas do nosso adversário. O ministério continua firme na defesa da sã doutrina, tomando e tomará sempre as medidas cabíveis, inclusive levando à justiça aqueles que eventualmente praticarem atos que se caracterizam ilegais, pois são provenientes de pessoas que maculam esta obra, os anciães. Será que essa circular emitida pelos anciãos mais antigos do Brás é somente para ameaçar os críticos da congregação cristã no Brasil? Ou é somente uma ameaça velada para amedrontar e ameaçar os críticos? Todos nós temos o direito de criticar. O conceito de crítica, para quem não sabe, é emitir uma opinião, analisar um assunto, fazer juízo a respeito de algo. Todos aqui sabem que o meu canal é pró-CCB. Eu sou a favor da congregação cristã no Brasil. Eu tenho pouquíssimas críticas à nossa denominação. Uma delas que se diz a respeito do pecado de morte. Muitos acham que eu sou a favor do adultério, da fornicação. Eu sou contra, a minha crítica é contra a interpretação errada no que tange ao pecado dentro da congregação cristã no Brasil. Mas eu não fico aqui no meu canal fazendo críticas e mais críticas e só tecendo e só batendo na mesma tecla, falando mal da obra. A congregação cristã no Brasil é um nome fantasia que foi dada para elaborar o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Congregação Cristã no Brasil é um nome que representa a nossa irmandade, o nosso povo, juridicamente. Então a Congregação Cristã no Brasil, o nome não é a obra de Deus. O que é a obra de Deus é toda a irmandade que é unida na mesma fé, no mesmo sentimento e na mesma doutrina. Ela sim é a obra de Deus, com a graça do Senhor Jesus derramada no coração dos membros. É uma obra perfeita, é uma doutrina perfeita, é uma graça perfeita que foi derramada no coração dos membros. Uma obra perfeita derramada em corações muitas vezes imperfeitos. Agora vir aqui a público, a pessoa ir para um vídeo, só manifestar críticas, generalizar todo o ministério da Congregação Cristã no Brasil é representada por anciãos, cooperadores de jovens, diáconos e muitos irmãos que compõem o ministério da igreja, e dizer que nenhum dos irmãos do ministério presta, nenhum ancião presta, os anciãos são tudo tranqueira, os anciãos são todos tiranos, dizer que os anciãos são todos ditadores. Não é bem assim que funcionam as coisas.
Será que para os críticos da congregação, será que nada na congregação cristã no Brasil presta? A congregação cristã no Brasil, o ministério só tem defeitos, ninguém tem qualidade, essa obra não tem qualidade nenhuma. Criticar uma ideologia é uma coisa, agora você difamar, caluniar, levantar falso testemunho, acusar, é outra coisa muito diferente. Isso já não é uma crítica, isso são difamações. Essa circular não foi dirigida a nenhum desses reformadores, ex-membros da CCB ou membros ativos da CCB, que vem aqui em vídeo só criticar a denominação. Essa circular não foi para vocês, porque na verdade existe duas classes de opositores da congregação cristã no Brasil. Existem os ditos reformadores, que são na maioria ex-membros que passaram por algumas decepções com algumas pessoas dentro da congregação cristã no Brasil e hoje vem aqui nos vídeos no YouTube ou em outras redes sociais para somente criticar e tecer críticas contra a congregação cristã no Brasil. E o outro lado, pessoas que são membros ativos da congregação cristã no Brasil, muitos músicos, muitas organistas, pessoas que exercem alguma função dentro da congregação, mas que são críticos, que se levantam contra muitas coisas dentro da congregação cristã no Brasil. Quem assistiu essa live que eu fiz há poucos dias sobre acusações graves dirigidas contra o ministério da congregação cristã no Brasil, mensagens criminosas que foram disseminadas em redes sociais, principalmente no WhatsApp, nessa live eu mostrei as acusações graves que o líder do movimento das 7 partes, que se diz o profeta, que teve várias revelações sobre as 7 partes. Quem não sabe o que é as 7 partes, procura aqui no meu canal que em alguns vídeos eu falo sobre o que vem a ser o movimento 7 partes que está dentro da congregação cristã no Brasil. Nessas acusações, os seguidores das 7 partes, o seu líder, tem feito acusações gravíssimas contra o ministério, os anciãos da congregação cristã no Brasil. Acusações entre elas que os irmãos que o conselho dos anciãos mais antigos do Brás, ou seja, os mais velhos, que eles estão sendo dirigidos pela maçonaria. E o mais grave de todos é que os anciãos do Brás, a administração do Brás, está desviando milhares de reais de coletas. Eles afirmam que o Brás está roubando as coletas que são recolhidas nas congregações a nível Brasil. E eu falei nessa live que eu fiz que o Brás deveria acionar o seu corpo jurídico para poder tomar providências cabíveis contra essas acusações e difamações. Eu não sei se essa live que eu fiz teve alguma influência mediante a essa circular, mas se não teve, pelo menos o Ministério tomou a iniciativa de tomar providências e alertar a Irmandade em relação a essas difamações por parte da turma das 7 partes. Como nós lemos na circular, esses difamadores não são os reformadores que estão aqui na internet, aqui no YouTube, não é eles, e sim pessoas que são membros da congregação cristã no Brasil. Eles estão na congregação congregando, tomando santa ceia, tocando muitas vezes da igreja, tendo liberdade e seguindo essas falsas revelações do falso profeta das 7 partes. Essa circular é para eles, pela turma das 7 partes. Eles afirmam que os anciãos estão desviando dinheiro, os anciãos estão roubando coleta, os anciãos são maçons. Eu acho que a acusação mais grave é que os anciãos estão desviando dinheiro de coleta. Então, se eles afirmam que o ministério do Brás, os anciãos do Brás, a administração do Brás, está roubando, desviando coleta, então eles têm que provar judicialmente. Os anciãos têm que fazer uma contestação e o denunciante tem que também ter as suas provas, te mostrar as suas provas para que o juiz possa analisar. Todos que têm uma conduta libada e é atingido com difamações e calúnias contra a sua reputação e integridade física e moral, têm direito de ir a juízo. Isso não só os anciãos têm direito de ir a juízo, mas como também nós, como membros ou como cidadãos, temos esse direito. Se um ancião te ofender, te desmoralizar, te acusar, te difamar, isso já aconteceu comigo, por que você vai processar justamente a congregação cristã no Brasil? Porque se você processar a igreja, a congregação, se porventura você ganhar a causa, quem que vai te pagar a indenização? A Irmandade. A diarista que trabalha o dia inteiro na casa de família. O servente de pedreiro que trabalha no sol escaldante durante toda a semana. Aquele velhinho ou velhinha aposentado que ganha uma merreca do governo.
Então, um caso desses é a Irmandade pobre, é os mais pobres que irão pagar esse processo. Todos nós temos o direito do uso da lei no tocante a coisas que venham a ferir a nossa integridade. Agora, se você acusa uma pessoa, ou seja, se você acusa os anciãos da congregação cristã no Brasil, e você tem provas, denuncie, mostre as provas. Agora, se você fala alguma coisa e não consegue provar, você tem que responder pelos teus atos judicialmente. Se você fala igual um papagaio, se você repete mentiras que alguém falou para você, e você fala coisas sem pé, sem cabeça, coisas fantasias da tua cabeça, você deve sim ser processado e processado pelos anciãos. Porque o lugar de pessoas difamadoras, destruidoras de reputação alheia é na cadeia. Você fazer uma crítica opiniosa, né? Emitir uma opinião, porque na verdade crítica é uma opinião alheia, é uma opinião. Se você emitir uma opinião, criticar algo, é lícito, é uma liberdade de expressão. Você tem o direito de se expressar. A Constituição brasileira te dá o direito de liberdade de expressão. Mas você ferir a honra das pessoas, dizer, os anciãos é tudo adúltero, os anciãos são criminosos, os anciãos são todos maçons. Prove. Eu só te falo, prova. Então prova. Eu nunca falei e nunca vou falar algo que eu não possa provar aqui no meu canal. Se um dia eu trouxer algum assunto grave, você pode ter certeza que é porque eu tenho provas e eu tenho como provar. Mas se eu não tiver prova de alguma coisa, eu não falo aqui no canal. Aqui eu dou meus parabéns aos anciãos mais antigos do Brás pela circular emitida, e bem feito para o falso profeta e a turma das 7 partes, que em vez de saírem e montarem uma seita para eles, ficam no meio da Irmandade divulgando áudios heréticos, pregoando mentiras e falsas revelações no meio do povo. E ainda mais, difamando e denegrindo o ministério. Merecem responder na justiça. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para que você possa acompanhar os demais vídeos que eu irei postar aqui em meu canal. Termino saudando a você com a paz de Deus e mandando para você um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe, até o próximo vídeo.